Fala, meu povo! Antes de começar aí o vídeo sobre Reino dos Francos, resolvi puxar nossa tabelinha aí para a gente poder se localizar no tempo e no espaço, perfeito? Então vamos lá. Nós já trabalhamos então, vocês estão vendo aqui, ó, nós já trabalhamos as primeiras civilizações, a civilização grega 1, civilização grega 2, civilização romana 1, civilização romana 2, que foram os 3 vídeos que eu lancei aí. E hoje eu estou lançando para vocês o Reino dos Francos, que está na aula 06, tá? Caderno 3, frente A. Fechou? E no próximo vídeo, que eu vou lançar ainda essa semana, eu vou trabalhar Império Bizantino. Tranquilo? Então, pessoal, bons estudos para vocês aí. Tranquilo? Abraço, tchau, tchau. Fala, galera! Estamos aí para mais um vídeo de História Geral. Hoje vamos trabalhar com o Reino dos Francos, né? E o Reino dos Francos se divide basicamente em 2 etapas. Uma primeira etapa, né, que é a dinastia merovingia, dos reis merovingios, descendentes de Meroveu. Esses começam então basicamente com Clovis, né, neto de Meroveu, em 496, e a sua conversão ao cristianismo apostólico romano, tá? Até 751. Quando Pepino o Breve acaba derrubando o último rei merovingio, né, o Childerico III, e acaba instituindo então uma nova dinastia, né, a dinastia dos Carolíngios, que seria então a segunda fase do Reino dos Francos. Tá? Mas antes de começarmos o Reino dos Francos, precisamos retomar alguns conhecimentos que foram então trabalhados e contemplados nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. Tá? Então, em 395, depois de Cristo, o imperador Teodósio, né, um dos últimos imperadores romanos, vai dividir o Império Romano em 2 porções. Né? Esta porção oriental vai se chamar Império Romano do Oriente e esta porção ocidental vai ser chamada de Império Romano do Ocidente. Perfeito? A capital do Império Romano do Ocidente continua sendo Roma, enquanto a capital, né, do Império Romano do Oriente passa a ser Constantinopla, ou Bizâncio, a atual cidade, a cidade mais importante atual da Turquia, a cidade de Istambul. Perfeito? Bom, essa porção chamada Império Romano do Oriente vai se manter como um formato de império, ou seja, poder centralizado. Só que nós não vamos mais, né, chamá-lo de Império Romano do Oriente, e sim de Império Bizantino, perfeito? Que também faz parte desse capítulo, né, aula 06, junto com o Império dos Francos, mas eu vou trabalhar com o Império Bizantino no próximo vídeo, tá? Bom, já esta porção ocidental, né, ela viveu muito mais profundamente a crise do mundo imperial romano. E essa crise ela foi tão forte, tão acentuada, que vários povos bárbaros, germânicos, que viviam ao norte do Império, começam então a invadir este Império Romano em crise. Né? E aí nós vimos no vídeo anterior que isso vai provocar um processo de ruralização da sociedade, né? Uma fuga das cidades para o campo. Perfeito? E aí o que acontece? Esse Império Romano do Oriente, ao contrário do Império Romano do... este Império Romano do Ocidente, ao contrário do Império Romano do Oriente, ele vai se fragmentar, ele vai se dividir em vários pequenos reinos. Os francos vão estabelecer um reino, os lombardos vão estabelecer um reino, os ostrogodos, os visigodos, né, os saxões. Então, aqui nós vamos ver que esta unidade imperial ela não permanece. Essa Europa ocidental, ou melhor, esse antigo Império Romano do Ocidente, ele vai se fragmentar, se pulverizar em diversos pequenos reinos. E a principal característica desses reinos é a instabilidade. Né? Eles não conseguem se manter por muito tempo, devido aos conflitos intensos entre os próprios reinos que se estabelecem no antigo Império Romano. E aí nós não temos, por exemplo, tempo de estudar todos os reinos que se estabeleceram no antigo Império Romano do Ocidente. Nós vamos estudar única e exclusivamente um dos reinos, que é chamado Reino dos Francos, que vai se colocar na atual França, né, na região da Gália. Né, vai se fixar e vai se desenvolver um império, basicamente aqui na região da França. Perfeito? Mas, Rafa, por que nós não vamos trabalhar todos os impérios, né, todos os reinos bárbaros que se estabeleceram no Império Romano do Ocidente?
Porque, além de nós não termos tempo, muitos desses reinos são insignificantes, né? Digamos assim. E o mais importante reino, ou seja, o maior reino, né, o mais poderoso reino desses bárbaros que se fixaram no Império Romano, nós temos o reino dos francos. E é por esse motivo que o reino dos francos, né, passa a ser, então, um conteúdo a ser estudado no ensino básico, ensino médio e no ensino fundamental. Perfeito? Além de ser o império mais poderoso a se fixar no Império Romano do Ocidente, o reino dos francos, ele se demonstra uma síntese da Idade Média, ou seja, a fusão que ocorreu dentro do reino dos francos nos demonstra de forma perfeita, de forma muito fidedigna, o que é a feudalidade, o que é a Idade Média ocidental feudal. Perfeito? O que eu estou querendo dizer com vocês? Para vocês, o que eu estou querendo dizer, basicamente, que os francos se tornaram uma síntese da Idade Média e do feudalismo. Tá? E na última aula eu já expliquei para vocês o que é a Idade Média e o que é o feudalismo. Nós vamos pegar elementos da cultura dos povos bárbaros, elementos da cultura do antigo Império Romano, mais um outro elemento ideológico que surgiu aqui no final do Império Romano, chamado cristianismo. E quando eu unir esses três fatores, né, eu vou encontrar e desenvolver o que eu chamo de Idade Média. Então a Idade Média, ela é uma fusão de cultura bárbara, cultura cristã e cultura romana. Nasce aqui a Idade Média. Tá? Inclusive no último vídeo, né, lá do final do Império Romano, eu disse para vocês quais são as contribuições da cultura bárbara germânica e quais são as contribuições da cultura romana, perfeito? E o universalismo cristão, lembrando vocês que esse império de caráter universal, de dimensões universais, ele vai ser substituído por uma ideologia universal, que é a ideologia cristã, perfeito? Bom, Rafa, se eu pegar um desses reinos bárbaros, os francos, e eu trouxer para cá, olha como é que é a formação política, né? A formação da organização política desses reinos germânicos. E aí os francos, eles são germânicos, né? Eles são de descendência germânica. Percebam que o modelo de organização política dos francos germânicos é o que vai influenciar a organização política da Idade Média. E aqui eu já posso dizer para vocês o principal elemento dos próximos vídeos, né? Quando a gente trabalhar a alta Idade Média, o início da Idade Média. A principal característica política desse início da Idade Média é a fragmentação do poder político, ou seja, um poder político que não é centralizado como no Império Romano, mas ele é subdividido em pequenos poderes políticos. Perfeito? Esta característica dos francos germânicos, ela vai influenciar diretamente a organização política da Idade Média. Perfeito? E eu vou tentar reproduzir aqui para vocês, para que a gente possa compreender depois a organização administrativa e o comitatus, né, germânico que vai influenciar a Idade Média e também o Reino dos Francos. Tá? Então, como é que funciona esse comitatus? Aqui nós temos a região onde vivem os francos, perfeito? Como é que eles se organizam? Cada região tem uma tribo diferente. São todos da mesma cultura, são todos francos, todos têm a mesma língua, tá? Todos têm os mesmos costumes, as mesmas crenças, mas eles se subdividem em tribos. Cada tribo vai ter um chefe local. E cada chefe local vai ter uma milícia local, vai ter um exército local. Percebam que esses chefes tribais isolados, ou seja, sozinhos, individualmente, eles não são poderosos. Perfeito? Mas o que eles vão fazer? Eles vão fazer alianças militares entre si. Esta aliança militar que é estabelecida entre um chefe local com outro chefe local, nós vamos chamar de comitatus. Perfeito? Então nós temos aqui as relações de interdependência social. Este chefe militar desta tribo, ele vai fazer um laço de interdependência, né? Ele vai estabelecer um título de ligação, ou seja, um título de
um contrato de ligação, né, onde eles vão fazer uma parceria. O chefe militar dessa tribo estabelece contratualmente, através de um contrato consuetudinário, tá? Não é um contrato escrito. Essas tribos germânicas bárbaras, elas não têm escrita, tá? Então isso é um detalhe interessante. Então esses contratos, eles estão no campo da oralidade, da tradição, ou seja, no campo do consuetudinário, diferente dos romanos que tinham uma lei, né, e uma legislação super desenvolvida. Eles não têm uma legislação escrita, eles têm uma legislação consuetudinária. E aí o que acontece? Esse chefe tribal, ele vai estabelecer um contrato de lealdade com outro chefe local. E aqui o que vai prevalecer é a reciprocidade. Ou seja, dessa tribo, o chefe dessa tribo, devo lealdade ao chefe daquela tribo, e o chefe daquela tribo deve lealdade para mim, que sou o chefe dessa outra tribo. Perfeito? Então, esta relação serve para que eles possam unificar os seus exércitos, ganhando força e combatendo outras tribos, ou tribos internas, ou tribos externas. Perfeito? Devido a este contrato não ser escrito e ser consuetudinário, era muito comum essas alianças elas serem feitas e desfeitas constantemente. Né? Então é muito parecido com a história do Rio Grande do Sul. Né? Durante a Revolução Farroupilha, haviam grupos de fazendeiros que apoiavam os revoltosos, depois apoiavam o Império, depois apoiavam os revoltosos, depois apoiavam o Império. Então, isso é muito comum nas práticas militares tribais, perfeito? Principalmente das tribos germânicas e das tribos francas, tá? Dos bárbaros francos. Percebam, então, que este poder local, ele não é nada, ele é muito frágil. Ele depende da interconexão, ou seja, dos contratos estabelecidos com outros chefes, perfeito? Para poder ganhar força e poder fazer, então, expansão territorial, proteger o território, né? E poder fazer ações militares, tá? Então, vou resumir para vocês novamente. O comitatus são as relações de interdependência social estabelecida entre chefes locais, que são detentores de um poder local, perfeito? Essas tribos germânicas, como os francos aqui no caso, elas só ganham força a partir do momento que eles estabelecem estas relações de interdependência. Perfeito? Na Idade Média, nós vamos chamar esse contrato de investidura. Perfeito? A investidura é o contrato consuetudinário que estabelece, então, a relação entre chefes militares locais. Só que na Idade Média, no feudalismo, em vez de chamar de tribos, eu vou chamar de feudos. Perfeito? Então, essas relações de interdependência entre chefes locais, ela é a base das relações sociais da Idade Média. Tá? E a origem dessas relações medievais, feudais, está então na cultura bárbara dos francos e de outros bárbaros também. Perfeito? Normalmente os bárbaros eram povos com uma economia natural, ou seja, o modelo de organização econômica dessas tribos era a produção agrícola de subsistência. Diferente daquelas sociedades egípcias e mesopotâmicas que produziam grandes excessos, grandes quantidades de alimento, aqui só se produz o que é necessário e não mais do que isso. Nós vamos chamar então de economia de subsistência, né? Agrícola de subsistência ou economia agrícola natural. Perfeito? Além dessa atividade agrícola, que é uma das principais, né, eu acho que está aí no escalão, está em segundo plano da hierarquia, a principal atividade dessas tribos é a guerra, né? Então, a agricultura ela sempre vem acompanhada de caça e de pesca. Isso demonstra que são sociedades muito rudimentares, com uma vida ainda muito primitiva, principalmente se compararmos com o vasto e desenvolvido Império Romano. Perfeito? Então tinham uma vida primitiva, se vestiam com roupas de peles de animais, viviam em cabanas rústicas, né? A agricultura era praticada por escravos e mulheres, os homens tinham como principal atividade a guerra, não tinham escrita, tá? Então percebam que se nós compararmos com o Império Romano, é uma sociedade muito pouco desenvolvida, com pouca complexidade. Perfeito? Então é importante nós compreendermos como esse comitatus, essas relações de interdependência, elas se dão dentro de um contexto das relações políticas do Império dos Francos,
Aí depois vocês vão entender melhor por que eu estou explicando isso antes. Tá? Vamos lá então, uma pequena introdução. Então foi o reino bárbaro mais poderoso da Europa Ocidental, lembrando que a Europa Oriental, né, o antigo Império Romano do Oriente era Império Bizantino, por isso que a gente estuda, então, ressaltando e reafirmando para vocês, por isso que a gente estuda os francos, né, porque é o mais importante, a ponto de que no governo de Carlos Magno, ou seja, Carlos o Magnífico, ele foi coroado como novo imperador, né, ou melhor, como imperador do novo Império Romano. Tá? Então é tão grande esse Império dos Francos que ele vai ser considerado pelo Papa da época como o novo Império Romano, como se fosse um remanescente, como se fosse ainda um resto de Império Romano que resta aí na Europa. Tá? Eles são originários da onde, Rafa? Eles não são originários então do Rio Reno, das margens do Rio Reno. O Rio Reno, basicamente, ele vai ali da Áustria, passando pela Alemanha até os Países Baixos, até a Holanda, tá? E depois eles começaram a migrar, no século V depois de Cristo, né? Eles começaram a migrar para o norte da Gália, ou seja, a atual França, certo? Sempre como aliados dos romanos e lutando contra os hunos. Então percebam que essa conquista, ou essa migração, né, essa migração militar de conquista do Rio Reno para a região da Gália, foi feita com a parceria, uma aliança com os romanos, né, para tentar derrotar os hunos, certo? Meroveu, ele é o cara que é considerado o primeiro chefe tribal a unificar aquelas tribos que eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Ele fez o processo de unificação dessas tribos e ele conseguiu então sair do Reno e invadir a Gália. Perfeito? E é por esse motivo que as primeiras famílias, os primeiros reis do Império dos Francos, do Reino dos Francos, a gente vai chamar de dinastia ou de reis merovingios. É uma homenagem a Meroveu, tá? Vamos continuar lá então. Principal característica dessa sociedade, então, política fragmentada. Aqui está o Comitatus, ó. Os bárbaros, os francos, desconhecem império centralizado. Eles desconhecem a formação do Estado como os romanos tinham, como as cidades gregas tinham. Né? Então essa formação e essa concepção de Estado não existe entre os francos. E é por isso que eles vivem de forma fragmentada. O exército está nas mãos dos condes, que serão esses chefes tribais locais, tá? Com a maior complexidade que ganha essa sociedade, eu vou deixar de chamar de chefe tribal e vou passar a dar um título a esses indivíduos, que são condes. Mas, na prática, é a mesma coisa. Eles são detentores do poder militar e do controle político local, certo? O comitados, as relações de dependência social, ou melhor, de interdependência social, que na Idade Média nós vamos chamar de sucerania e vassalagem, tá? E aqui, ó, o comitatus, na sucerania e vassalagem, ela ganha contornos um pouco diferentes, perfeito? A lógica é a mesma, mas com um contorno um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês esse processo de sucerania e vassalagem quando nós trabalharmos a Alta Idade Média, tá? Então não vou fazer confusão com vocês agora. Contrato entre reis e condes, perfeito? Então, se nós formos olhar aquele slide anterior, né, e eu não tenho como voltar, o que acontece, né? Nós temos então o Reino dos Francos, é dividido em regiões. O que eles vão instituir? Eles vão instituir um rei, um chefe, tá? Por quê? Porque a sociedade ficou mais complexa. Mas este rei continua tendo uma relação de comitatus com os chefes locais, perfeito? Esses chefes locais vão responder diretamente ao rei. A única diferença é que na origem da formação política dos francos não há um chefe único, perfeito? São tribos que ficam ali lutando umas com as outras. Agora, esta cultura, ela se tornou uma cultura mais complexa. Ela está se misturando com a cultura romana, está se misturando com a cultura cristã. E eu agora vou instituir um chefe político, o rei, ou o imperador dos francos. E ele vai continuar mantendo o comitatus, ou as relações de interdependência com os chefes locais. Perfeito? Então, o controle do rei com poderes através de um contrato consuetudinário, como eu já expliquei para vocês. Esses reis, gente, nós vamos chamá-los carinhosamente de reis indolentes. Por quê? Porque são reis que não têm poder político.
ou seja, eles têm pouco poder político. Então, reis indolentes, reis com pouco poder político, até momentos sem poder político nenhum. Esse poder político vai ser basicamente exercido por um administrador real, um administrador palaciano, chamado Marjodomos. Com o passar do tempo, o poder político começa a diminuir das mãos dos reis e começa a aumentar na mão dos Marjodomos. E é isso que nós vamos ver ao longo da aula de hoje, né? Uma consequente aumento dos poderes dos Marjodomos e uma consequente diminuição dos poderes dos reis. Isso é uma coisa que vai acontecer de forma paulatina, né? Através do tempo, através da história dos francos. Perfeito? Então nós vamos chamar esses reis indolentes. Por quê? Os reis vão dizer o seguinte, ó. Eu vou deixar a porcaria dessa administração por Marjodomos, que ele é tipo um primeiro-ministro, né? Um chefe real. E eu vou viver dos prazeres da vida. Afinal de contas, eu sou rei, eu tenho dinheiro, né? E eu tenho poder. Então eu vou viver dos prazeres da vida e vou deixar de lado aí essa questão política administrativa, vou deixar por Marjodomos. Então, esta atitude dos reis merovíngios vai fazer com que os seus poderes passem a diminuir e os poderes dos Marjodomos passem a aumentar, tá? Então, vamos lá, a gente vai voltar a falar sobre os reis indolentes. Na economia, já falei para vocês, né? Então, não só eu trago a lógica da política dos bárbaros, mas eu trago a lógica econômica dos bárbaros para dentro do reino dos francos, né? E qual que é a lógica da organização econômica? Uma agricultura natural, agricultura de subsistência. Não houve o desaparecimento do comércio, tá? Mas ele perde importância de forma significativa, inclusive em algumas regiões, sendo substituído pelo escambo, a troca de produtos por produtos. Então, se eu crio ovelha e o meu brother aqui do lado, né, da região do lado, planta trigo, eu vou trocar uma ovelha por um saco de trigo, tá? Então, é basicamente... E o declínio do comércio e das atividades monetárias. Isso vai ser, então, muito visível aí no Império dos Francos, tá? O fundador da dinastia e dos reis, né, o cara que é considerado fundador, o primeiro rei dos francos, é Clovis. Clovis era neto de Meroveu. E por que ele fez isso? Basta nós vermos aqui, ó, na minha apresentação, as conquistas militares que ele fez. Né? Por quê? Porque ele já recebe o Império dos Francos com as tribos unificadas, né? Isso a gente atribui a Meroveu. Então, quando Clovis recebe o Império dos Francos, ele já recebe esse império pronto, unificado. E ele parte em direção para conquistas militares. 496 venceu os alamanos na Batalha de Tolbiac. Em 500 venceu os burgúndios em Dijon. Em 507 venceu os visigodos, que eram também considerados arianos. Tá? E por essas ações militares, Clovis é considerado o fundador do reino. Por quê? Porque ele vai conseguir aumentar a extensão territorial, trazer mais segurança para dentro desse império e conseguir finalmente centralizar os poderes nas suas mãos com mais facilidade. Então, ele é considerado o fundador do império. Uma das suas principais medidas foi integrar os romanos católicos e os visigodos arianos ao exército, eliminando disputas internas dentro deste império e trazendo unidade, criando uma unidade. Certo? Nem todas as populações eram católicas romanas ou católicas apostólicas romanas. Havia uns católicos arianos. Perfeito? Por exemplo, vários povos bárbaros se converteram ao cristianismo. A grande maioria desses povos bárbaros vão se converter ao cristianismo ariano, que é uma ramificação do cristianismo com características, né, dos povos bárbaros. Já Clovis, não. Clovis, ele vai unificar... Clovis vai se converter ao cristianismo católico apostólico romano, e esse é o grande diferencial. Tá? E aí, gente, ele se não é o primeiro, ele é um dos primeiros chefes bárbaros a se converter ao catolicismo romano. E isso vai ser uma revolução para o Império dos Francos. Aqui, gente, nós podemos ver, por exemplo, nesse mapa, as conquistas militares promovidas aí desde o período de Clovis até o período de outros chefes políticos, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que a grande maioria do território da atual França e parte da Alemanha é conquista de Clovis. Por isso que ele consegue se consolidar como o fundador. Perfeito? Então vamos voltar lá, né? Então ele resolveu se converter ao cristianismo romano e não ao cristianismo ariano.
E isso foi um grande diferencial. Por quê? Porque ele vai ter o apoio do Papa e dos bispos locais. Esse apoio ideológico da religião e do poder religioso é fundamental para consolidar o poder real, para legitimar o poder real. Tá? E aqui tem uma história bem curiosa. Clovis, ele basicamente se converteu ao cristianismo porque a esposa dele, a Clotilde, era católica romana. Então, durante o casamento, ela foi lá convencendo ele, maridão, vamos pro cristianismo católico, apostólico, romano. E ele, então, ao ver a esposa nessa religião, acaba se convertendo, tá? Agora, nós temos que pensar o seguinte, qual que é a vantagem para a igreja nessa conversão de Clovis? O que ganha a igreja com isso? Bom, Clovis possui o maior império bárbaro dentro do antigo Império Romano. Né? Ele constituiu o maior reino dentro do antigo Império Romano. Então, quer dizer que ele tinha uma força de exército muito grande. Ele tinha um exército muito poderoso. Quando a igreja se aproxima de Clovis, a igreja vai pensar o seguinte, ele pode me proteger. Então, essa é a vantagem para a igreja. A proteção que o reino dos francos, comandados por Clovis, poderia oferecer para os católicos apostólicos romanos. E aí eles vão pensar também que, além da proteção, as terras conquistadas poderão ser distribuídas entre os membros da igreja. Então, ponto para a igreja. E o Clovis? O que o Clovis ganha nessa conversão? A grande maioria dessas populações, né, do antigo Império Romano eram já cristianizadas, né? Ou seja, a gente viu lá no último vídeo que o cristianismo ele se espalha, né? E o número de conversões aumenta aceleradamente. Quando ele se torna protetor da Igreja Católica, né, ele torna o seu poder político maior. Ele consegue, finalmente, né, tornar esse poder político legítimo. Por quê? Porque agora ele tem apoio dos papas. Tá? Continuando lá, então, aqui a coisa que eu já falei para vocês anteriormente, né, isso aqui é um conceito muito importante, é o conceito de marjodomos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a maioria dos alunos sempre se confunde, né, o marjodomos com um rei. Então, o rei dos francos é uma coisa, o marjodomos é outra. Nós só vamos unificar o mesmo cargo com Pepino Breve, quando ele derruba o último rei franco, Merovingio, o Childerico III, e ele se institui como rei. Ele, na verdade, o Pepino Breve, ele era marjodomos. Mas ele estava tão poderoso, que ele derruba o rei Merovingio, e ele se estabelece como novo rei. Em homenagem ao seu pai, Carlos Martel, ele vai chamar então, nós vamos chamar essa dinastia de dinastia carolíngia a partir de Pepino. Tá? Então é importante para nós compreendermos quem é o marjodomos. É uma espécie de prefeito palaciano, né? É uma espécie de gerenciador do palácio. Tá? Ele é encarregado da administração real, ele também é chefe da nobreza. E o que significa ser chefe da nobreza? Ser chefe da nobreza significa ser chefe das armas do exército. Por quê? Como nós vimos no mapa inicial, aquele mapa que eu desenhei para vocês, há vários chefes locais detentores das armas e de exércitos locais. Perfeito? Quando eles fazem alianças, eles unificam o exército. Quem é chefe dessa nobreza local, detentora dos poderes do exército? O chefe é o marjodomos. Então ele também tem um poder sobre as armas, ele também é condutor do exército. Perfeito? Após a morte de Dagoberto, que governou entre 629 e 639, o poder passou definitivamente para a mão dos marjodomos. E aí, se o poder está saindo dos reis e indo para o marjodomos, o rei que já era indolente agora se torna ainda mais indolente, ou seja, perde poderes políticos. E esses poderes que o rei perde, né, o rei indolente perde, vão ser direcionados para as mãos do marjodomos. Perfeito? Reis indolentes, reis sem poderes políticos. Perfeito? E o Pepino de Heristal? O Pepino de Heristal, que governou entre 679 e 714, ele também era marjodomos. Perfeito? O que acontece é o seguinte, nesta época, logo após a morte do Dagoberto, do Clotário I, Clotário II, o reino vai ser dividido em 4 áreas, certo? A Neustria, a Austrásia, a Aquitânia, ou Aquiânia, né? E a Borgonha. O Pepino de Heristal era marjodomos
deste reino aqui dos 4 reinos francos. E ele era tão poderoso que ele vai afastar os demais marjodomos da Aquitânia, da Borgonha e da Neustria, e ele vai se tornar o marjodomos de todo o reino. Perfeito? Por isso que o Pepino de Heristal é tão importante. Então ele vai reunificar, ou melhor, ele vai unificar os reinos dos francos sobre a sua administração, afastando os demais marjodomos que governavam os outros reinos. E aí ele estava tão poderoso que ele vai dizer o seguinte, ó, a partir de hoje, o cargo de marjodomos passa a ser hereditário. Isso quer dizer que se o Pepino de Heristal morrer, o filho dele que vai se tornar o novo marjodomos. Percebam que a lógica hereditária dos reis, agora ela é transpassada para os marjodomos. É como se os marjodomos estivessem criando uma característica de reis, como se eles estivessem se tornando lentamente reis. E aí, quando eu passo a ideia, eu passo a possibilidade do marjodomos ser um poder hereditário, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que os reis vão se tornar ainda mais indolentes, sem poderes, e o marjodomos vai se tornar ainda mais poderoso. Tranquilo? Quem que é o filho do Pepino de Heristal? É um dos caras mais importantes da história. Chama-se Carlos Martel. O Carlos Martel é o último marjodomos dos merovingios, porque o pai dele, o Pepino Breve, neto de Pepino de Heristal, vai então modificar, vai derrubar o rei merovingio, o Childerico III, e vai se instituir como rei. Então, o último marjodomos das dinastias merovingias é Carlos Martel, porque o Pepino Breve já vai modificar, então, né, vai tornar o marjodomos o novo rei. Perfeito? Gente, aqui nós temos uma questão bem importante e eu vou explicar para vocês no próximo slide. Pessoal, aqui nesse slide vocês podem ver a dimensão que chegou o império, o reino dos francos durante o governo de Carlos Magno, o Magnífico, tá? Bom, aqui eu quero explicar para vocês a importância de Carlos Martel, não de Carlos Magno, certo? Neste período onde se desenvolve o Império e o Reino dos Francos, aqui no norte da África e Oriente Médio, são regiões que estão completamente tomadas pelos muçulmanos, certo? A partir da morte de Maomé, em 632 d.C., as tribos arábicas elas se unificam, né, após serem convertidas ao islamismo, e elas começam um processo de expansão. E os árabes muçulmanos, eles vão dominar todo o Oriente Médio, todo o norte da África, vão passar aqui, ó, no Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules, e vão dominar toda a Espanha e todo Portugal. Então, durante muitos e muitos anos, nós tivemos uma presença árabe islâmica nos territórios que hoje pertencem a Portugal e Espanha. Inclusive, uma curiosidade que eu sempre conto para os alunos, né? A filha do Hernani foi para a Espanha e ligou apavorado para o Hernani, dizendo para o pai, por que tem uma mesquita muçulmana tão antiga aqui na Espanha? E aí diz que o Hernani xingou ela, né, brincando, dizendo, como assim, filha de professor de história, tu não sabe que os muçulmanos, árabes muçulmanos, dominaram toda a Península Ibérica? Então, vamos pensar o seguinte, ó, durante a Idade Média, os árabes estavam todos aqui, ó. Só que eles vão continuar a expansão. Eles vêm da Península Arábica, se espalham por todo o norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar e dominam a Espanha. Mas eles não iam ficar só aqui na Espanha, eles iam continuar dominando o Império dos Francos. Quem impediu o avanço dos mouros, né, dos muçulmanos árabes, para dentro da cristandade ocidental dos francos, foi Carlos Martel. Carlos Martel se colocou aqui na fronteira da França com a Espanha, aqui onde fica o País Basco, e ele então militarmente colocou aqui uma barreira. Ele fez uma famosa marca espanhola, né, dizendo, aqui vocês árabes não passam. Então, olha a importância do Carlos Martel. Ele conseguiu aqui nesta região barrar o avanço dos árabes em direção à França e aos reinos medievais. Perfeito? Ele é considerado hoje pelos historiadores o protetor da cristandade ocidental. Se por um acaso, né,
Carlos Martel não tivesse feito essa proteção da impossível invasão dos bárbaros, dos árabes, provavelmente o que nós conhecemos hoje na Europa não existiria. Perfeito? É isso que muitos historiadores então colocam. E esta batalha então é chamada de Batalha de Poitiers, perfeito? Ou de Tours. Então, 732, Carlos Martel vai conter o avanço muçulmano, porque eles estavam indo, né? Já tinham dominado todo o norte da África e iam dominar o reino dos francos. E aí quem põe uma barreira, né, uma marca na Espanha dizendo daqui vocês não passam, é Carlos Martel. Protegendo o cristianismo, protegendo a cultura bárbara germânica, né, e românica. Tá? Então Carlos Martel, ele era comandante do exército como Marjodomos. Mas quem deveria comandar o exército não era o Marjodomos, era o próprio rei. Então, quando Carlos Martel se torna líder do exército numa batalha tão fundamental para o reino dos francos, eu vou fazer com que os reis se tornem ainda mais indolentes. Ou seja, os reis vão perder ainda mais poderes políticos e o Marjodomos vai conquistar ainda mais poderes políticos. Tá? Depois de sua morte, depois da morte de Carlos Martel, o reino por ele conquistado vai ser dividido entre seus filhos. Carlomano, que se afasta, vai para um mosteiro, e Pepino o Breve, que é neto de Pepino Heristal e filho de Carlos Martel. Bom, o Pepino Breve, diferente do seu irmão, ele não se afasta para o mosteiro e ele continua na vida política administrativa e ele vai se tornar o chefe, tá, dos francos, certo? Em 743, ele vai ser coroado. Não é o Pepino Breve, é o Childerico III. O Childerico III vai ser, em 743, coroado como o último rei merovingio. Tá? Bom, o que era o Pepino Heristal? O que era o Pepino Breve? O Pepino Breve era Marjodomos. E o rei dele era o Childerico, o último. Tá? Só que o Childerico III acaba sendo afastado também para um mosteiro pelo Papa na época, o Papa Zacarias. Com o afastamento de Childerico, quem toma posse da realeza é Pepino o Breve, que já vem como Marjodomos acumulando poderes há muitos e muitos anos, certo? Então aqui, meus queridos, troca a dinastia. Aqui acaba a dinastia merovingia, o último rei merovingio Childerico, o último Marjodomos dos merovingios é Carlos Martel, e o novo rei vai ser agora Pepino Breve. E ele vai dar início a uma dinastia chamada Carolíngia, em homenagem ao seu pai, protetor dos cristãos, o Carlos Martel. Perfeito? Então começa aqui a dinastia Carolíngia, 751, né, que é a coroação de Pepino o Breve como rei dos francos, né, dando início à dinastia Carolíngia, até 841, quando morre Carlos Magno. Perfeito? Vamos lá então. Pepino Breve, então, derruba o rei Childerico e é coroado rei. Na verdade, ele é coroado rei 2 vezes, certo? Ele vai estabelecer uma luta contra os lombardos e os ostrogodos. Os lombardos viviam onde hoje é a Itália, perfeito? E ele vai ter vitórias expressivas sobre os lombardos. E ele vai se apossar dos territórios da Itália, principalmente da Itália meridional, da Itália, do centro da Itália, do Lácio. E quando ele toma o Pepino Heristal como chefe agora dos reis dos francos, ele toma posse dos territórios dos lombardos, certo? E ele pega esse território dos lombardos e ele entrega para o papado, perfeito? Está se constituindo aqui o patrimônio de São Pedro, ou o território de São Pedro. Até os dias de hoje, esse território corresponde ao território do Vaticano. Quem criou o Vaticano então, Rafa, foi o Pepino Breve, quando toma posse dos territórios dos lombardos e entrega para o Papa. Perfeito, tá? As terras da igreja nas mãos da nobreza. Estes pagariam o dízimo, certo? Então, ele vai ratear uma parte para a nobreza, uma parte para a igreja, tá? Beneficiando essa nobreza, beneficiando essa igreja. E aí, o que vai acontecer é simples, é o estreitamento das relações entre essa nobreza, né, o que seriam os chefes militares locais, esses chefes militares locais de poder político, mais o clero, vai ter uma união desses dois setores sociais poderosos.
certo? E aqui, gente, para nós terminarmos a nossa aula, nós temos Carlos Magno, certo? É a formação de um império. Então, se até agora era um reino, agora esse reino ela vai se tornar um império de proporções muito grandes, só perdendo para o antigo Império Romano, certo? Ele vai então dar continuidade à expansão territorial dos francos, essa expansão militar. Ele vai derrotar os lombardos, lembrando vocês que o pai dele, né, o Pepino Breve, já tinha iniciado essas guerras contra os lombardos. O Carlos Magno basicamente acaba com essas dá um fim nessas ofensivas. Mais ao norte os saxões da Germânia e na região da Espanha ele vai então brigar com os mouros, os árabes que estão nessa região nesse momento, perfeito? Ele se torna um reino tão grande, um império tão grande, tão forte, que no dia 25 de dezembro, ou seja, na missa de Natal do ano de 800, o Papa Leão III resolve coroar Carlos Magno, mais do que um título de rei dos francos, mas como novo imperador do novo Império Romano do Ocidente. Tá? Por que o Papa tem esse interesse de coroar e puxar o saco do Carlos Magno? Pelo mesmo motivo que nós vimos a conversão do Clovis no início dessa aula. Né? Se o Carlos Magno tem um império mais poderoso, mais forte e mais estável, ou seja, sem guerras, esse Carlos Magno pode proteger o catolicismo e a religião católica. Então havia um interesse dos papas em construir um império forte capaz de proteger o catolicismo. Esse império era o império de Carlos Magno. Carlos Magno se beneficia, né, com a legitimação do seu poder e a Igreja Católica se beneficia com a proteção. Né? É constituído então o que nós chamamos de Novo Império Romano do Ocidente, muito menor do que o seu irmão mais velho, o Antigo Império Romano. Tá? E aqui nós temos palavras do próprio Leão III, lá no ano de 800. A Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. Então, a Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, vida e vitória. Perfeito? Vamos lá então, qual que é a administração estabelecida por Carlos Magno? Esse reino de prosperidade, de grandes territórios, esse reino então de tranquilidade, né? De um reino sem guerras. Ele vai dividir então, né, dentro dessa lógica do comitatus, dentro dessa lógica da organização política dos francos germânicos, né, vai subdividir em 250 condados. Cada condado tem um chefe local, o conde, que responde diretamente ao imperador, ao Carlos Magno. Tá? Esses condados vão se subdividir em marcas e as marcas em condados, levando a uma maior fragmentação do poder político. Tá? Esse poder político, né, na subdivisão de condados, marcas e ducados, dá pelas relações de vassalagem, sucerania e vassalagem, que é a mesma coisa que o comitatus que a gente viu no início da aula. Por isso que eu resolvi fazer no início dessa aula, falar um pouco sobre o comitatus, tá? Só que com uma característica mais feudal, certo? E menos bárbara, menos germânica. Então o comitatus, essa subdivisão entre as terras. E ele vai eleger uma série de funcionários públicos denominados missi dominici. São emissários, ou seja, funcionários públicos, que percorrem os reinos, impondo aos condes o comitatus, ou melhor, a investidura. O juramento de que esses condes locais devem lealdade direta ao nosso imperador Carlos Magno, certo? Então percebam, gente, que esse missi dominici, esses funcionários que vão para recolher a assinatura, né, o contrato dos condes locais, onde eles juram lealdade ao imperador, é uma tentativa de centralização do poder político, certo? Tanto que a gente vai chamar isso de feudalismo centralizado. Por quê? Porque eu tenho fragmentação feudal, eu tenho condados, marcas e ducados, mas há uma tentativa de centralização por parte de Carlos Magno através do missi dominici, que percorre o reino através do juramento de fidelidade, né? Impondo o comitatus, ou aqui nós já temos aqui também
outra forma de chamar comitatus são as investiduras, ou seja, as relações de interdependência. Tá? O juramento de fidelidade direto ao imperador. É uma tentativa de Carlos Magno de centralizar os poderes políticos. Perfeito? Capitulares é uma série de leis desenvolvidas por Carlos Magno e que vão uniformizar a administração. Então, por exemplo, as regras administrativas, pesos e medidas, impostos, moeda única, tudo isso vai ser estabelecido pelos capitulares, que são reconhecidas hoje como as primeiras leis escritas da Idade Média. Tá? Rafa, por que o Carlos Magno está conseguindo, né, administrar, né, fazer uma divisão administrativa, criar leis, manter segurança militar? Porque nós estamos no auge, no ponto alto da sociedade dos francos. Né? Então é um período de muita segurança, é um período de muita tranquilidade. Tá? Eu consigo, nesse período de tranquilidade e estabilidade, desenvolver algumas coisas. Segurança militar. Essa segurança militar vai abrir as condições para que o comércio no norte volte a florir, né? Volte a florescer, para que as relações comerciais com as populações voltem a acontecer. E por que no norte da Europa, Rafa, ele vai desenvolver essas feiras? Porque o sul, eles estão em embates com os árabes. O sul mediterrâneo está sob o domínio dos árabes. Tá? Então é nesse período de segurança que vai se desenvolver o comércio, que vai se desenvolver uma série de construções públicas, né, como igrejas. E ele também vai utilizar essa segurança e essa paz, gente, para desenvolver, basicamente, o que nós chamamos, então, de renascimento cultural carolíngio, certo? E aqui nós temos uma coisa de grande valia, de grande importância, tá? Ele vai começar a desenvolver a ciência, a filosofia, as letras, né, o conhecimento racional, perfeito? As primeiras escolas, as escolas palatinas, ou seja, as escolas dos palácios, eles vão ensinar os filhos dos ricos e os filhos do próprio Carlos Magno a aprender o latim e aprender o grego, que eram as línguas da filosofia e da ciência mais desenvolvida até então. Aqui, gente, nós temos algo importante, muito importante. O próprio Carlos Magno vai para essas escolas. Ele não aprendeu a ler e a escrever. Tá? Desculpa, ele não aprendeu a escrever, mas ele aprendeu a ler e a se comunicar, a falar o latim, a falar o grego. Perfeito? Então, o desenvolvimento das escolas, né? Ele vai pegar alguns intelectuais muito importantes, muito famosos, e ele vai dar um gás para esses caras desenvolverem a intelectualidade. Tá? Agora, a grande importância do Carlos Magno e o seu renascimento, o seu investimento na literatura, na alfabetização, na escolarização, principalmente do clero, era só uma preocupação do Carlos Magno, né? Era alfabetizar, era tornar o sacerdote da Igreja Católica mais afinado para as suas funções, né? Mais preparado para as suas funções. E qual que é a grande importância desse renascimento carolíngio? Ele conseguiu preservar parte do conhecimento greco-romano. Então, por exemplo, os manuscritos do Aristóteles, os manuscritos do Platão, né? Os manuscritos dos filósofos gregos foram, por muitos e muitos séculos, preservados pelos carolíngios. E eles vão facilitar, por exemplo, o renascimento cultural na Itália, posteriormente, né? No século XV, XIV, XV, XVI. XV e XVI. Nós vamos ver então o renascimento cultural, né? A volta dessa lógica greco-romana. E só foi possível esse renascimento cultural, por quê? Porque o reino dos francos, comandado por Carlos Magno, conseguiu preservar esse conhecimento. Tá? Aqui então novamente o nosso mapa, né? Mostrando então a dimensão territorial, por isso que ele conseguiu desenvolver a administração, por isso que ele conseguiu desenvolver a paz interna, né? A aliança com chefes locais, desenvolver o renascimento. Por quê? Porque é um território muito grande e bem protegido. Tranquilo? Aqui nós temos então, gente, uma imagem que demonstra para nós a coroação de Carlos Magno. Perfeito? Aqui vocês podem ver, por exemplo, o Papa de pé, e à frente de Carlos Magno, que está ajoelhado, né, diante do Papa, ele abaixa a cabeça, o Papa pega a coroa e o Papa que coloca a coroa na cabeça do Carlos Magno.
Parece uma bobagem essa pintura, né? Mas esta pintura, ela nos revela uma característica muito importante da Idade Média. O poder da religião, ou seja, o poder da igreja, é maior que o poder dos reis. Porque quem é que pega o poder político representado pela coroa? É o Papa. Né? Quem é que concede o poder político da coroa para o rei? O Carlos Magno. É o Papa. Quem é que está ajoelhado diante do representante máximo da igreja? O rei. Então aqui nós temos um caráter de submissão do poder político pelo poder religioso. Então o poder político do rei é submisso ao poder do Papa. Perfeito? É diferente, gente, da coroação de Napoleão. Olhem aqui, ó, na parte de trás do Papa. Estão vendo o Papa aqui, ó? Aqui está o Napoleão. O Napoleão não está ajoelhado, ele está de pé, está de costas para o Papa. Ele pega a coroa, o Napoleão pega a coroa nas suas mãos, representando o poder político, e o próprio Napoleão, ó, coloca a coroa na sua própria cabeça, de costas para o Papa. Aqui eu tenho um recado para dar para vocês com essa pintura. É dizer para vocês que aqui não, diferente do Carlos Magno, onde seu poder político está submetido à religião, aqui não, aqui a religião está submetida aos poderes de Napoleão. Perfeito? Então, isso é basicamente para vocês caracterizarem, para a gente poder caracterizar o poder político na Idade Média. Né? O poder político está concentrado na instituição mais poderosa, aquela que é detentora dos poderes do céu e da terra, né? Do poder atemporal e do poder temporal. Nós temos então a Igreja Católica, a instituição mais poderosa política e economicamente. Certo? E o declínio? Vamos terminar isso aí de uma vez, gente. Já está quase 50 minutos, ou já passou 50 minutos. 1814 morre o Carlos Magno e assume seu filho, Luís o Piedoso. Luís o Piedoso governa este império unificado até 441. A partir de 441, os 3 filhos, né, de Luís o Piedoso vão entrar numa disputa armada para saber quem que será o novo rei, quem que será o novo imperador. Certo? Segundo as tradições romanas, né, esse império ele não pode ser dividido. Né? Então, se o imperador morre, o filho mais velho do imperador, né, ou o herdeiro direto, ele vai com o império unificado, vai receber o império. Aqui nós temos, tem que levar em consideração a base da cultura germânica, dos bárbaros germânicos. E os bárbaros germânicos tinham como cultura dividir o reino, ou seja, dividir as terras, entre os filhos do imperador. Certo? E como é que acaba essa luta entre Lotário, Luís o Calvo e Carlos o Germânico? Ou eu errei aqui, acho que é Carlos Calvo e Luís o Germânico. Então são os 3 filhos aí do Carlos Magno, os 3 netos do Carlos Magno, filhos do Luís o Piedoso, né? Nós temos Lotário, nós temos o Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Esse tratado, o Tratado de Verdun, isso aqui é muito importante, cai muito nos vestibulares, gente. Esse Tratado de Verdun, vou puxar meu rosto aqui agora para vocês, ele é então o tratado de paz entre os 3 irmãos. Em vez de eles ficarem lutando entre eles para saber quem que vai ser o imperador, não, vamos fazer um tratado, o Tratado de Verdun, e vamos dividir essa bagaça em 3. Cada um fica com uma porção, fechou. Ah? Bom, aqui nós vamos ver um processo maior de fragmentação. Porque além dos condados, das marcas e dos condados, das marcas, nós ainda temos uma subdivisão em 3 impérios. Então, enfraquecimento do poder central devido à fragmentação, fortalecimento dos poderes locais, porque o imperador agora são 3, então eles perdem esse poder. Esse poder ele é passado para os chefes locais, os condes, certo? Além desse enfraquecimento do poder local, nós vamos ter uma série de invasões, ou melhor, a segunda fase das invasões. A primeira foi lá no final do Império Romano, agora é a segunda fase. Os muçulmanos ao sul, os magiares a leste e os vikings ao norte. E um processo maior de feudalização. Tá? Esse mapa final, aqui eu mostro como é que ficou o Império dos Francos, ó, após o Tratado de Verdun de 843. Então, Luís o Germânico vai ficar com essa porção, Lotário vai ficar com o centro da França, e Carlos o Calvo vai ficar com a atual França, certo? O primeiro a morrer, quem que foi, Rafa? O Lotário. Quando o Lotário morre, o que acontece com o reino dele? Vai ser subdividido. Metade vai para Luís o Germânico, outra metade vai para Luís o Calvo.
O que vai se transformar o reino germânico de Luís? Né? Vai se transformar em Sacro Império Romano Germânico. E o reino de Carlos o Calvo vai se tornar França, ou seja, o território francês como nós conhecemos hoje. Tá? Inaugurando aí basicamente com a dinastia Capetinga, um nobre chamado Hugo Capeto, que vai passar a liderar essa região então de Carlos o Calvo. Tá? Então, vamos recapitular. Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Morre Lotário, o território do império dele vai ser subdividido entre os dois irmãos, cada um para cada lado. Né? A porção mais a leste vai se transformar em Sacro Império Romano Germânico, já a região a oeste vai se tornar então a França. Perfeito? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Tá? Desculpa minha gagueira aí. Tô meio nervoso hoje. Beijo no coração e grande abraço.